Sobre os pés, meus amados irmãos. Abri a Bíblia no livro de Êxodo. Livro de Êxodo, capítulo 25. Êxodo, capítulo 25, versículo 10. Deixa Deus te usar no fundo aí, meu amado. Êxodo, capítulo 25, versículo 10. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre-te de pôr. Fala-me cada dia, sempre eterno trono, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. Aleluia. Abra os seus corações, que você não chegou aqui por um acaso, mas Deus quer falar contigo essa noite. Êxodo capítulo 25, versículo 10, diz desta maneira: e farão uma arca de madeira de acácia. Somente este trecho. Podem tomar os seus assentos? Vamos fazer uma breve reflexão sobre esse texto. Esse texto, de Êxodo, ele vem contar um ponto no capítulo 25 em que Deus começa a dar ordens para Moisés acerca da arca. Quando nós vamos olhar para o livro de Êxodo, nós vamos ver a saída do povo de Israel do Egito. Durante muito tempo, diga muito tempo, Israel passou por um período de escravidão no Egito. Muito tempo de opressão, servindo como escravo para Faraó. Então, com o braço forte de Deus, eles conseguem sair de lá. Deus envia 10 pragas para tirar o povo dele do Egito. Eu acho muito interessante, muito lindo, porque Spurgeon ele dizia que Deus tinha levantado um Deus no Egito só para provar que ele era maior. Chegou certa vez, eu imagino Deus falando para Faraó através de Moisés: todo o poder que tu tem, tudo que foi colocado nas tuas mãos foi eu que te dei. Então, independente das circunstâncias, independente de tudo o que acontece, Deus continua soberano. Independente de tudo que acontece em nossa volta, ainda existe um Deus que está sentado no trono acima de tudo que existe. Então, durante uma caminhada no deserto, Deus resolve fazer de Israel um povo escolhido. Deus resolve transformar Israel, que outrora era escravo, que outrora servia a Faraó, em um povo exclusivo dele. Eu prometo não me alongar muito, mas a história é linda demais. Ele instruindo Moisés, logo de primeira, ele começa a recusar: não, Deus, não dá para mim ir para lá, não dá para mim fazer isso. Moisés já estava acomodado, cuidando do rebanho de seu sogro. Moisés já estava acomodado naquela vida, até que em um momento, Deus se encontra com ele. No meio de uma sarça ardente, Moisés adquire uma curiosidade muito grande. Mas por que essa sarça ela está queimando e não está se consumindo? Moisés estava muito confuso. Vai até lá, Deus fala com ele, dá um propósito, dá uma missão. E quando essa missão já for concluída, ele começa a falar para Moisés, começa a instituir algumas leis para o povo, porque uma nação ela precisava de leis, ela precisava ser organizada. As coisas para Deus, elas não são de qualquer jeito, não. Deus está mostrando no livro de Êxodo que precisa ter decência, precisa ter ordem para fazer as coisas deles. Não é de qualquer jeito que eu vou oferecer um sacrifício para Deus, não. Ele deixa bem claro, bastante claro, no livro de Êxodo, que precisa ter ordem, precisa ter lei, precisa cumprir a risca. Então ele está dizendo para Moisés: eu quero que vocês façam uma arca, eu quero que vocês façam um tabernáculo, porque esse tabernáculo ele vai apontar para Cristo. Aleluia! É muito lindo porque o
o tabernáculo lá no Antigo Testamento já estava apontando para Jesus, aquilo que seria a habitação de Deus no meio dos homens. Otoniel, Deus ele ia estar no meio de Israel. Ele ia estar lá. Eu queria que o fundo fosse um pouquinho mais cheio, por gentileza. E logo após Deus começar a instruir, a falar para Moisés, vocês vão fazer uma arca. E começa a dar todos os detalhes da arca, mas logo de primeira, Deus ele fala para Moisés, a arca precisa ser de madeira de acácia. Otoniel, é algo que me estremece muito nessa mensagem. Por que Deus escolhe a acácia? Existiam inúmeras madeiras para Deus fazer a arca. Ele podia fazer uma madeira de sucupira, de quaruba, marupá. Vocês podem perguntar, mas essas madeiras não davam no deserto. Mas Deus ele fez um jardim onde a terra era vazia e sem forma. Como é que ele não podia plantar uma madeira lá no meio do deserto? Então ele fala, Moisés, precisa ser de madeira de acácia. É uma das lições mais lindas da qual nós vamos aprender. Porque precisava ser de madeira de acácia. Lembrando, a arca ela simbolizava, o tabernáculo apontava para Cristo. A arca também apontava para Cristo, mas nós vamos ver na arca apontando também para a igreja. A igreja, como assim? Precisava ser de acácia. Por quê? A acácia é uma madeira que dá no deserto. Lá naquele meio seco, onde de dia na dor é bastante quente, muito quente, e de noite é muito frio. Naquele ambiente, naquele clima, nasciam as acácias. Otoniel, deixa eu te contar uma coisa. As acácias, elas não eram bonitas. Não eram bonitas as acácias. As acácias era cheia de espinhos. A cor não era atraente aos olhos. As folhas eram cheias de espinhos. Só que Deus ele preparou um momento, vamos dizer, para ter um encontro com a acácia. Moisés precisa ser dessa maneira. Glórias. Mas a acácia ela não tem beleza nenhuma. Imagina Moisés não falando para Deus, mas pensando: poxa, Deus, tu vai fazer uma arca, vai simbolizar a tua presença, e tu vai querer fazer dessa maneira? O que nós vamos aprender aqui é uma lição muito linda. Primeiro que Deus ele não depende de aparência para usar ninguém. Deus ele não depende das circunstâncias para levantar ninguém. Moisés precisa ser de acácia. Glória a Deus. Agora nós vamos ver umas propriedades das acácias muito lindas. Por tudo que elas vivem no deserto, tudo que elas passam naquele clima. As acácias eram uma madeira em que somente aquela madeira conseguiria aguentar o ouro derretido sendo espalhado por ela. Porque a arca precisava ser de acácia com ouro, revestida com ouro. Otoniel, dentro da acácia, dentro de uma caixa feita de acácia, iria conter a presença de Deus. Aleluia. Um dos poderes bélicos mais poderosos, mais fortes. Só que foi feito da acácia, aquela árvore feia mesmo. Foi feito dela. E por que aponta para a igreja? Porque uma caixa de acácia, que outrora era feia, ela já habitava no Santo dos Santos nele desde o Antigo Testamento. O sumo sacerdote não podia entrar no Santo dos Santos todo dia, mas aquela caixa de acácia já estava lá. Mas Felipe, eu tenho esse problema, eu não sei cantar direito.
Eu não sei pregar direito, nem eu. Eu não sou um dos melhores pregadores, eu não sou um dos melhores cantores, Felipe. Como é que eu faço? É preciso nós olharmos para a Cássia. Por quê? A Cássia ela só passou a ser usada. Ela só passou a ser colocada no Santo dos Santos quando ela aceitou uma coisa chamada tratamento. Como tratamento? Aquela Cássia cheia de espinhos, que não havia beleza nela, ela esperou que um carpinteiro fosse lá. Aquele carpinteiro chegou na Cássia e abalou a sua estrutura. Durante muito tempo ela esteve no deserto, mas agora ela iria passar a ser moldada. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Ela enfrentou muita coisa no deserto. Termina o que diz: Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte. É pra você crescer. É pra você crescer. Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte. É pra você crescer. É pra você crescer. Não foi à toa que a Cássia foi colocada no deserto. Não. Tinha um propósito. Nas suas tribulações existe um propósito. Nas suas ansiedades existe um propósito. Em tudo que você passa existe um propósito maior. Mas eu sou cheio de defeito, a Cássia também. Mas ela foi revestida com ouro. E foi colocada a presença de Deus dentro dela. Agora quando ela chegava perto de um mar, aquele mar se abria. Quando ela entrava no campo de batalha, os inimigos falavam: Deus de Israel chegou no campo de batalha. Aleluia. Aleluia, Deus. Mas ela estava no deserto. Deus está dizendo: e daí? Eu não posso usar? Imagina Moisés tendo uma retrospectiva em sua mente. Moisés era grave, mesmo assim foi extremamente usado por Deus. Só que necessita deixar Deus começar a trabalhar, deixar este carpinteiro começar a abalar as suas estruturas. Porque imagina aquela árvore sendo cortada, ela irá cair no chão. Só que Deus está dizendo para alguém: depois da queda existe um levantar que é só eu que posso fazer acontecer. É só eu. Não existe outra pessoa, não existe outro método. Precisa passar por essa fornalha da aflição. É uma Cássia sendo trabalhada. Trabalhei com meu pai há algum tempo em uma plenadeira. E era um processo tanto quanto interessante quando eu fui estudar a Cássia. Porque existem dois processos na fabricação de uma madeira. Nós pegávamos a madeira bruta, cheia de espinho, muitas das vezes entrava na mão. Só que a madeira ela não tinha o tamanho adequado para entrar na plenadeira, na máquina a qual ia tirar os espinhos. O processo que a gente fazia era pegar esta madeira, e colocar em uma serra. O que essa serra ia fazer? A tábua ia ser canteada. Iria tirar os excessos. Iria tirar aquilo que não agrada a Deus. Relacionamentos, amizades, comportamentos. Tá pronto? Para ver as pessoas se afastando, é Deus tirando os excessos. Nem tudo aquilo que é mal vem para a morte.
É pra você crescer. É pra você crescer. E lá no fim nós vamos entender esse propósito. Existem coisas que tu está passando agora que tu não entende. Só que lá na frente é muito lindo. No Antigo Testamento eu vejo uma história a qual um profeta, ele começou a sofrer algumas ameaças de uma mulher chamada Jezabel. Esse profeta tinha acabado de viver um momento de avivamento em sua vida. Fogo tinha descido do céu quando ele orava. Todo mundo se curvava depois daquela demonstração. Todo mundo dizia: só o Senhor é Deus em Israel, através da vida desse profeta. Só que ele recebeu uma ameaça de morte. E ele se escondeu. Foi para uma caverna. E naquela caverna ele começou a reclamar com Deus. Ele começou a colocar a culpa em Deus. Falou: Senhor, imagina ele dizendo, parafraseando o texto: eu te servi há tanto tempo. Eu sou o único profeta que restou. O único. E ainda assim ainda estão procurando a minha morte. Ainda estão procurando a minha morte. Só que Deus, ele chega para esse profeta. Deus, ele é bem direto. Ele fala: Elias, eu ainda tenho 7.000 que não adoraram a Baal. Tu está se achando bam, mas eu ainda tenho 7.000 que não se dobraram a esse Deus. A coisa mais linda que Deus está falando para Elias: Elias, eu tenho milhares. Eu tenho um monte para usar a hora que eu quero. Eu tenho uma pessoa que prega mais. Eu tenho uma pessoa que canta mais. Eu tenho uma pessoa que se consagra mais. Só que Elias, eu te escolhi. Eu tinha outros para usar. E por causa dessa ameaça, tu se esconde. Deus, ele se revela para Elias de várias formas. Dentro da caverna passa terremoto, passa vento forte, passa fogo. Mas depois passa uma brisa muito suave. E ele escuta. Elias, ele se esconde, porque ele percebeu que naquele sussurro estava Deus. Naquele sussurro. Era como se Deus estivesse falando para Elias: Elias, tu está vendo como tu me conhece? E tu quer se esconder mesmo assim? Depois de tudo que eu já entreguei, depois de tudo que eu já fiz na tua vida, e tu quer se esconder por causa de uma ameaça? Por causa que falaram mal de ti, tu quer se esconder, tu quer parar, tu quer abandonar tudo? Por causa disso. Sim, nós temos um problema muito grande, principalmente jovens, de confiar em Deus. Deus nos entrega promessas, Deus nos entrega dons, mas mesmo assim nós temos medo de se entregar, de entregar nossa vida para Ele. Nós precisamos lembrar o que foi que Deus fez com a Cássia. O ambiente é difícil, mas tem um propósito. De dia era um clima muito quente, de noite davam ventos muito fortes, muito frio. Tem um que diz bem assim: pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. E não se frustrarão, não se frustrarão. Os planos de Deus ninguém impedirá. E pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá.
Eu tinha outras árvores para usar. Eu tinha outras árvores para escolher. Mas eu te escolhi. Deus está falando para alguém aqui: aceita. Recebe o que eu coloquei na tua mão. E tu sabe que eu estou falando contigo. O problema da casa é que ela era muito dura. Só que Deus, Ele sabia o valor da cássia. Ele sabia que quando Ele pegasse aquela cássia, quando Ele tratasse ela seria incorruptível. Não daria bicho nela. Não daria cupim nela. Só que ela era dura demais. E a maravilha é que esse carpinteiro, Otoniel, esse carpinteiro não desistiu. Ele foi lá, ele deu uma machadada, não caiu, ele deu a outra machadada, ainda não caiu. Quanto tempo ele passou até aquela árvore cair? É que eu não desisto de você, meu filho. E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te lembrar que eu nunca desisto de você, meu filho. Pode estar no deserto, pode ser duro, pode ser cheio de espinho. Deus está dizendo: vinde a mim. Vinde a mim, que tu está cansado de estar no deserto. Existe um ambiente muito mais lindo. Existe uma vida muito melhor junto de mim. Aceita ter a sua base abalada. Daniel, depois dessa tábua ser tirado o excesso dela, vinha um outro processo. Era a máquina de planar. Nesse momento, na tábua, seria tirado os espinhos. Seria tirada a casca grossa dela. Isso é lindo demais. Agora ela não seria mais um tronco de árvore. Agora ela seria uma tábua planada, útil para toda a obra. Se colocar para evangelizar, eu vou. Se colocar para cantar, eu vou estar lá. É para dar uma palavra, já estou indo lá. É para pregar, a gente vai. Porque foi tirado os espinhos. Depois disso era montada uma caixa e era colocada dentro dela a presença de Deus. As pessoas olhavam por fora, era uma caixa de ouro. Olhavam no deserto, ela brilhava, refletindo o sol. Mas por dentro era uma cássia que foi trabalhada. Uma cássia que foi tirada os excessos, que foi tirada os espinhos. Agora ela estava revestida de ouro. Queria que a igreja ficasse de pé. Agora era algo que portava a presença de Deus. Deus, Ele quer te preencher com a presença de Deus. Não adianta buscar em outros lugares algo para te preencher. Você é uma cássia, você está sendo trabalhada para que a presença de Deus seja colocada dentro de você. Aleluia. Não almejo nada que o mundo dá, pois meu coração deseja sem parar só a tua presença.
tua presença. Glórias. Prata e ouro não se pode comparar. Nada que existe pode se igualar com a tua presença. Com a tua presença. Quem souber me ajude a cantar assim. É a tua presença. É a tua presença que me faz descansar, que me faz esperar, que me faz confiar em ti. Aleluia, Jesus. E é a tua presença. O teu lugar não é lá fora. O teu lugar não é numa mesa de bar. O teu lugar não é no meio de uma roda de pessoas que só falam besteira, que não buscam a Deus. O teu lugar é no Santo dos Santos, onde os sacrifícios são oferecidos a Deus através da tua vida. Você não pertence mais ao deserto, essa vida já passou. Aleluia, Jesus. Agora você tem dentro de você a presença de Deus, você é a propriedade de Deus, você vive para Deus. Glórias. Aleluia. Aleluia. Mas está difícil, Felipe, tá, mas é processo. São etapas a qual Deus está te preparando para entregar mais da sua presença, para entregar mais do teu espírito. Glórias. Som maior. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas no seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, um lugar que ninguém conhece, mas Ele vive e sabe curar. Ele vive e sabe o remédio pra curar toda ferida. E Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, eu só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Siga o carpinteiro andando no nosso meio. Aquele carpinteiro que está te tratando, aquele carpinteiro que está te montando, aquele carpinteiro que morreu por você numa cruz, para que você estivesse aqui nesta noite, entregando o teu louvor a Ele. Não é o que os outros dizem, os outros podem dizer, mas ela é cheia de espinho, mas Deus está dizendo, mas contém a minha presença. Os outros podem te elogiar, dizendo que ela está coberta de ouro por fora, mas por dentro foi uma cássia trabalhada. Não foi do dia para a noite. Glórias. Mas veja, olha para você mesmo hoje. Você passou pelo deserto. Você passou pelas noites frias que tem no deserto. Aguentou os ventos que sopravam naquela noite. Aguentou o calor que fazia. Mas você está aqui dentro hoje. Glórias. Aleluia. Espírito Santo de Deus. Glórias. Aleluia. Maravilhoso Deus. Senhor, muito obrigado por mais uma vez falar conosco.
Senhor, eu te apresento as pessoas que estão aqui. Pessoas que um dia foram tratadas pelo Senhor. Pessoas que um dia que tiveram as suas estruturas abaladas por um carpinteiro. Que não desistiu. Que não desistiu de fazer daquela árvore espinhosa que ninguém dava valor, que todo mundo criticava, que todo mundo falava mal, em algo que podia aportar a tua presença. Senhor, nós te agradecemos por tudo que tu falaste aos nossos corações. Muito obrigado. Espírito Santo de Deus, que a cada dia mais tu venha nos preencher com a tua presença. Senhor, nós te agradecemos. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém.